Salve, salve nação, salve, salve meus amigos e minhas amigas aqui do canal Desejo Rubro Negro. Anderson Silva aqui falando, meus amigos. Vou conversar com vocês aqui, né, sobre esse ridículo, né, esse ridículo que o Internacional fez com o Flamengo e esse calote, na verdade, que ele deu para cima do Flamengo é inadmissível, inadmissível. O Internacional está fazendo escola com o Corinthians, não é possível, porque um clube também, Corinthians, aqui contrata e não paga. E o Internacional, que simplesmente agora contratou e não pagou nada do jogador Thiago Maia, ainda quer repassar o jogador agora, vender na verdade o jogador para o Santos, dar um carimbo na testa do Flamengo como bobo, como otário. E isso o Flamengo não deveria deixar acontecer. Simplesmente, o Thiago Maia, ele foi passado pelo Internacional algumas parcelas e o Internacional não pagou nada, nenhuma, fez nada das suas obrigações. Simplesmente deixou por deixar. E com isso, né, utilizou o jogador como quis, tá? Fez o que quis. E com uma bela atuação que o Thiago Maia foi muito bem no Internacional, tá? Jogou muito bem. E com isso, né, ele conseguiu o Internacional, com a ajuda do Thiago Maia, claro, e com todo o elenco do Internacional, uma vaga para a Libertadores da América. Então, assim, é isso que esses clubes fazem. Eles contratam jogadores de outro clube e não pagam, mas mesmo assim eles usam o jogador do jeito que quer. Tem, no caso, diferença esportiva, isso que tem, é claro, porque ele vai competir com alguns outros clubes que não tem aquele jogador, que não pode contratar, ele também não pode contratar. E contrata, e com isso ele usa, utiliza, e depois eles fazem o quê? O que o Internacional está fazendo. Vai repassar toda a dívida para o Santos, vai repassar o jogador para o Santos, mas o lucro esportivo ele já teve, porque ele se classificou para uma Libertadores da América. Ele ficou bem colocado no Campeonato Brasileiro, com a ajuda do Thiago Maia. E eu, se eu fosse o Flamengo, isso aí é a minha opinião, depois eu vou gostar muito de ouvir escrita aqui embaixo a opinião de vocês, meus amigos. Eu não aceitaria, não é porque tudo para acontecer com o Santos, para aceitar, para repassar o jogador ao Santos e a dívida para o Santos, o Flamengo tem que dar o aval. Eu não dava esse aval, eu não concordaria. Eu simplesmente cobrava juros pós juros de todas essas dívidas que ele tem com o clube e nada que ele foi pago. Ainda ia na FIFA cobrar um transfer ban ainda para o Internacional, porque ele está fazendo o Flamengo como se fosse otário, de babaca. Então, assim, o Internacional é que não o Corinthians, é caloteiro, sim. É um clube caloteiro, que utiliza dos jogadores do jeito que quer, como quer, mas na hora de pagar ele não paga nada. Então, assim, quem fica na vantagem é quem? Simplesmente o Internacional. Ainda compete com outros clubes que não tem condição de contratar, porque não tem dinheiro para pagar, e os clubes vai e fica na dele direitinho, não tem, então não contrata. Eles não, eles contratam, não tem o que se dane e depois eu repasso. Então, assim, essa é a modalidade de Corinthians e Internacional de fazer contratações, né? Então, assim, se eu fosse o Flamengo, não aceitaria, tá? E iria na FIFA, cobrava todos os juros que tem que cobrar e ainda botava um transfer ban para cima do Internacional para que ele não venha cometer esse tipo de coisa ainda com outros clubes, que senão vai ficar corriqueiro esse tipo de coisa que já é corriqueiro lá no Corinthians, né? Contratar jogador, utilizar e simplesmente não pagar. Aí eu pergunto a vocês aceitariam que o Flamengo, no caso, assinasse embaixo e passaria o jogador para o Santos, né, ir para Vila Belmiro de contratar? Se esse problema tá bom, a gente já resolvemos ou não? Cobraria na FIFA todos os juros, também daria um transfer ban no Internacional? Deixa aqui abaixo os comentários, beleza? Que eu depois vou responder todos. Para finalizar, mais dois assuntos rapidinho aqui, né? Tem a situação aí, né, do Bruno Henrique, né? Alguns torcedores do Galo achando que o Bruno Henrique vai para o Atlético Mineiro, porque ele botou de volta, e simplesmente o torcedor acha que o Atlético vai tirar o Bruno Henrique do Flamengo. Pode tirar o seu cavalinho da chuva, o atleticano não vai, o Bruno Henrique não vai sair do Flamengo. E também ele botou volta porque ele é de Belo Horizonte, tá? Ele é de lá, saiu de lá, então assim, por isso que ele botou de volta, né? Porque ele quer voltar para ir
e simplesmente para jogar no Atlético Mineiro. Então assim, eu tenho 100% de certeza que isso não vai acontecer, e os torcedores já estão ficando todo eufóricos, então ó, menos. Controla essa ansiedade, torcedores, controla essa ansiedade, que ele não vai para o Atlético Mineiro, não vai para o Cruzeiro, não vai para lugar nenhum, vai ficar aqui no Flamengo, que a gente precisa muito de um elenco forte para poder jogar esses jogos, que temos bastante jogos em 2025, que está se iniciando. E falar em bastante jogadores que nós estamos precisando aqui, jogadores, meus amigos, a situação do Fabrício Bruno, né? Que pelo jeito está bem encaminhada a situação, a negociação está andando a todo a vapor, pelo que indica, já aumentou já a proposta, o Cruzeiro já aumentou a proposta pelo jogador, o jogador quer ir para o Cruzeiro, tudo por conta também que já sabe que o Filipe Luís já falou que não conta muito com o jogador, não para titularidade, mas assim, por exemplo, claro que tem que contar com um jogador como o Fabrício Bruno, que ele é um jogador de seleção brasileira, né, que está sempre convocado, sim ou não, mas está sempre lá, e é um bom jogador por elenco. Eu já deixei minha opinião aqui no canal aqui, eu peço que vocês podem voltar um vídeo aqui, que eu já deixei minha opinião sobre isso, para que o Flamengo não deveria vender esse jogador. Mas ele tem salário alto, ele está tendo um contrato longo, acabou de renovar, é muito alto, mas gente, a gente tem que entender que o Flamengo tem mais de 80 partidas em 2025. Se nós ficarmos pensando nisso, tá entendendo? Porque é muito caro, o elenco do Flamengo todo é caro. Praticamente todos, ou 80% dos jogadores do Flamengo são caros, são jogadores caros. Então assim, nós temos que ter um elenco bastante jogador com capacidade para quando machucar ou não tiver condições de jogo, a gente poder substituir. E o Fabrício Bruno, para mim, seria esse jogador excelente, ideal, para poder fazer parte do elenco. Que o Filipe Luís não conta com o jogador, mas não conta com a titularidade. Mas contar para o elenco, com certeza ele vai contar. E assim, eu acharia que seria a maior burrice do BAP, tá? A maior burrice é simplesmente passar esse jogador, vender esse jogador, tudo por conta de salário. Mas a gente tem que ver agora também a competição esportiva dentro de campo. O Flamengo pode perder. Viu o que aconteceu com o Flamengo ano passado? Quantidade de jogador que o Flamengo se machucou, quantidade de jogadores que o Flamengo teve que contratar, e muitos jogadores caros. Então, assim, eu acharia que deveria repensar muito, mas eu acho que não vai dar tempo. Já está decidido dessa diretoria, tá? E do José Boto também. Se vir uma proposta muito boa pelo Fabrício Bruno, vai passar, tudo por conta do salário do jogador alto. Eu acharia que não deveria pensar dessa forma, deveria pensar diferente. Temos que pensar não só no time, em todo o elenco, nas quantidades de partidas que o Flamengo vai ter em 2025, e pelo que eu estou vendo, eles não estão pensando dessa forma. Mas vai ter que substituir. É claro, não tem como não substituir. Mas e aí, da onde viria? Vai vir para um jogador que o Boto conhece lá do Azerbaijão, lá da Croácia, lá da Rússia, que seria a dúvida, ou ficar com um jogador que já é a certeza no clube e que tem já a confiança do torcedor e tenho certeza que iriam nos ajudar bastante. Então assim, vamos ver o que vai suceder, né, nessa situação do Fabrício Bruno, que está pelo andar da carruagem, está muito bem conversando, muito bem encaminhada, está a todo vapor, e tudo que indica é que o Fabrício Bruno sim deve sim ir vestir a camisa do Cruzeiro, ir para Minas Gerais, ir para Belo Horizonte, para poder fazer parte da equipe lá do Cruzeiro, né, que já está lá com o Dudu, com o Fagner, com o Gabigol, já tem um Cássio, então assim, está querendo formar um time estrelado, e vamos ver como é que vai acontecer. E bem provável que o Fabrício Bruno se junte a essa galera aí. Vamos ver, galera, vamos ver como vai desenrolar. Olha, meus amigos, essas informações que tem para hoje, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo do canal Desejo Rubro-Negro. Peço uma moral aqui pro canal, peço que você se inscreva, acione o sino de notificação e deixe o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Valeu, meus amigos, até o próximo vídeo e fui!